Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de redação, tá bom? Vamos lá? Vamos dar continuidade ao estudo da dissertação. Essa é a parte 2. A aula se encontra na página 110 do módulo, mais propriamente na página 112, é onde começaremos, tá bom? Na aula anterior, vimos como fazer uma introdução, a ideia tese, como podemos desenvolver através de dados estatísticos, através de uma afirmação, por uma interrogação e até mesmo por citação. Hoje estudaremos o desenvolvimento. Como foi mencionado, hoje estudaremos o desenvolvimento da dissertação. O que é o desenvolvimento da dissertação? Depois que você está produzindo a sua dissertação e você já fez a sua introdução, já apresentou a sua ideia tese, já mostrou o seu posicionamento sobre aquela proposta de redação, você precisa fazer o seu desenvolvimento, tá bom? O desenvolvimento é aquela parte do texto em que você apresenta os argumentos que sustentam e que apoiam o seu ponto de vista. Então é a parte mais importante do texto, em que você busca convencer o leitor de que a sua opinião, o seu conceito é o mais correto dentro daquele assunto. Ou até mesmo quando o leitor já concorda com você, dá munição para que ele possa também sustentar aquela opinião que ele já tem. Então você precisa persuadir, convencer ou apoiar uma ideia já existente. Então é uma parte importante do texto que geralmente é feita em 2 ou 3 parágrafos. Você tem desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 para que você apresente 2 argumentos, sendo assim capaz de convencer. E se você já tiver um terceiro argumento, você pode sim fazer um desenvolvimento 3, mas precisa ter atenção ao número máximo de linhas permitido em cada avaliação. Para produzir o seu desenvolvimento, você tem algumas estratégias que você pode adotar, alguns tipos de desenvolvimento. Você pode desenvolver uma forma própria de fazer, certo? Um aluno já experiente, um candidato já experiente, ele tem sua própria forma que ele costuma produzir os textos, e se ele acha que isso é interessante, que daquela forma ele pode convencer uma pessoa de que o conceito dele, a opinião dele é a mais correta, ele pode se utilizar. Mas caso você tenha dúvida, caso você não tenha ainda uma estratégia, vamos ver algumas formas a seguir. Por exemplo, você pode fazer isso utilizando o desenvolvimento por causa e consequência. Nesse tipo de desenvolvimento, você utiliza uma relação de causa apresentando os motivos, os porquês daquilo existir, daquela situação prevalecer, e em seguida você apresenta as consequências, quais são os efeitos e resultados daquela situação que já existe ou que pode vir a existir. Você pode também fazer um desenvolvimento por exemplificação, em que você apresenta exemplos, certo? Que você deseja expor. Então, a sequência de exemplos e situações características daquele tema. Por exemplo, a questão da violência. Você pode exemplificar essa violência que está crescente em diversos setores, levando assim o leitor a perceber que realmente a violência é um problema que precisa ser combatido em diversas áreas. Não é só a violência na comunidade, não é só a violência em setor específico, mas existe a violência dentro das escolas, existe a violência no trânsito, existe a violência em diversas situações. Isso você pode argumentar por exemplificação. E também existe o argumento chamado de argumento ou desenvolvimento de autoridade. O que é isso? O desenvolvimento por argumento de autoridade lança a mão da citação de uma fonte confiável, dados de pesquisa de especialistas no assunto, frases de cientistas, líder político ou algum pensador. Então, para fazer isso, você precisa ter conhecimento. Então, o argumento, desenvolvimento por argumento de autoridade, ele é muito bom. É muito bom. Agora, o aluno, o candidato, precisa ter já um conhecimento prévio. Então, se você é uma pessoa que não costuma ler, se você é uma pessoa que não costuma assistir jornal, você não vai ter uma citação em mente do nada. Mas agora, o que vocês podem fazer? Por exemplo, dentro de um tema de educação, vocês já podem pesquisar uma citação importante de um pensador relacionado à educação e ter gravado. Dentro de uma temática sobre violência, você já pode ter em sua mente uma citação
de algum pensador, de algum estudioso, ou ter alguma estatística do ano. Qual é a sua estatística do ano sobre violência? O que é que você sabe? Qual é a porcentagem de aumento de violência durante a pandemia? Você sabe de cor? Se você souber isso, isso serve de argumento de autoridade no seu desenvolvimento. Mas para isso, você precisa estudar, pesquisar, acompanhar as notícias, para que você possa ter essa capacidade. Então, de um modo geral, o desenvolvimento, para que você possa fazer um bom desenvolvimento, você precisa ter ideias fortes, firmes, precisa ser convicto de que a sua opinião é mais correta e ter argumentos que você possa convencer alguém de que a sua opinião é a mais correta. Atividade para casa, páginas 117 e página 118, certo? Bom final de semana para todos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. O trabalho, hein, pessoal? Tenham atenção à produção do trabalho, hein?